nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tem piedade de nós. Espírito da verdade, tem piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem piedade de nós. Espírito da inteligência, tem piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem piedade de nós. Espírito da piedade, tem piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem piedade de nós. Espírito da ciência, tem piedade de nós. Espírito do santo temor, tem piedade de nós. Espírito da caridade, tem piedade de nós. Espírito da alegria, tem piedade de nós. Espírito da paz, tem piedade de nós. Espírito das virtudes, tem piedade de nós. Espírito de toda graça, tem piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem piedade de nós. Purificador de nossas almas. Santificador e guia da Igreja Católica, tem piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos, das intenções do coração, tem piedade de nós. Doçura dos que começam a te servir, tem piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem piedade de nós. Alegria dos anjos, tem piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem piedade de nós. Vitória dos mártires, tem piedade de nós. Ciência dos confessores, tem piedade de nós. Pureza das virgens, tem piedade de nós. Unção de todos os santos, tem piedade de nós. Seja-nos propício, perdoa-nos, Senhor. Seja-nos propício, atende-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela tua terna procedência do Pai e Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela tua descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela tua santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós te rogamos, ouve-nos. Para que nos perdoe, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes, para conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos, ouve-nos.
para que te dignes conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes confirmarmos em tua graça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes receber-nos no número dos teus eleitos, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes ouvir-nos, nós te rogamos, ouve-nos. Espírito de Deus, nós te rogamos, ouve-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, manda-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Envia o teu Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, posso ler? Essa é pequenininha, dá para ler. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo Gabriel a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões dos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, ou bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Amém. Pronto, agora quem vai ler a oração de Santo Agostinho? Oração a Jesus e Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus, ó Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho. Sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo amável, Senhor, por quem toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão a vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseja a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus anátema, seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, seja o amor às delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente do vosso amor e se converta num incêndio todo divino,
a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo de meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. A ladainha, gente? Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pais celestes que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da Glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da Justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus.
Pelas vossas amarguras, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome. Mas não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Alguém vai fazer a ladainha? Sagrado Coração? Continuo, Carol? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Peraí, me perdi aqui. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente da caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo da justiça e do amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico de todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós.
Coração de Jesus atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que expiram em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração do vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Alguém botou uma coisa aqui, acho que acabou, não? Acabou. Tem uma receita que não é isso, né? Não, encerrou. Encerra na ladainha mesmo. Uhum. Eu queria saber se é obrigatório a confissão, porque eu me confessei há mais ou menos umas 3 semanas. Queria confessar de novo, não sei se eu vou conseguir amanhã, gente. Tem que estar assim, em estado de graça, né? Eu vou ter que Não arranjar necessariamente tem que confessar no dia, mas assim, tá em dia a confissão? Aí eu não sei. Tá bom. Vou tentar amanhã, porque eu queria estar com a confissão mesmo. Vou tentar, vou ligar lá para a paróquia, vou ver se tem alguém que possa, ou em outro lugar, não sei. Lá na mas eu não estou em Caraí, amanhã eu estou aqui. Porque lá na Porciúncula eu acho que eu conseguiria, mas estou aqui mesmo. Mas se não conseguir, precisar confessar, depois você confessa, né? Mas pelo menos dessa semana aí, né? Essa semana, né? Que amanhã vai ser complicado após o aniversário. Eu fiquei assim, pensando, né, nesse período todo que a gente rezou, né? Refletiu sobre essas palavras, né, de São Luís. Eu pensei assim, 3 perguntinhas para a gente conversar entre nós aqui, né? Quantos dias, né? 33 dias, né? 33. Mais ou menos juntos, né? Aí a pergunta aí, vamos lá. Por que devemos nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria? Por quê? Porque Maria é a nossa medianeira, ela é a única pessoa capaz de levar os nossos pedidos, as nossas tribulações, nossas angústias até Jesus. Então, nos consagrar a ela é estar com ela sempre dentro do nosso coração e ter certeza que ela estará ali em todos os momentos, se realmente formos dignos disso, né? E para ser dignos, acho que tem uma série de coisas aí para a gente sempre estar atentos. Tem mais alguém para completar? Porque isso aí tem que estar bem claro, assim, né, nessa nossa consagração. Acho que o diácono ele fala muito bem dessa coisa, né? Que Maria, o sangue de Maria, o sangue de Jesus. Então, quando a gente vê essa encarnação de Jesus em Maria, onde ela esteve sempre junto com ele, né? Então, nada melhor, né? Que na hora a gente nos consagrar, ela esteja junto também
como ela esteve junto com Jesus. Ele vai estar ali. Eu acho que Jesus não foi à toa que ele fez o primeiro milagre porque ela pediu. Então, com ela pedindo pela gente, eu acho que ele sempre vai fazer um milagre em nossas vidas. Por isso que não dá para pensar em Jesus sem pensar em Maria. Porque ela vai estar sempre perto dele. E ele vai estar sempre perto dela. Então, ela sendo nossa intercessora, não tem como ele dizer não, se ela pedir. Mas para isso a gente tem que estar bem unida a ela, né? Tem que estar sabendo bem que ela é mãe, né? E como mãe, a gente tem que se consagrar totalmente a ela para que a gente possa pedir a ela para nos consagrar ao filho dela. Isso que eu acho. Aí, como o próprio texto coloca, né, muitas vezes ele fala, né, tem uma parte ali do texto que ele fala direto que ela é a porta do céu, né? Ela é a porta de todas as entradas, de todos os caminhos que leva ao Filho dela, nosso Senhor Jesus Cristo, ao céu, e leva tudo, né? E aí aquela parte que destaca que ela, os santos, através dela, vem Deus, são Deus, né? E aí aquela parte que fala que ela é com Deus, Deus é com ela também. Então, assim, não tem como ser, né? Não tem como não ser com Maria. Ela é a porta de tudo, né? Uhum. É isso aí? Mais alguém quer falar? E a outra perguntinha que eu fiquei, assim, para a gente dar uma refletida, é a recitação de uma simples oração de consagração é válida? Porque a gente tem várias recitações, a gente até canta, né? Eu me consagro, minha senhora, eu consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, né? A gente tem vários tipos de oração, né? Que se consagra, né? Eu acho que se a gente não estiver consciente do que é se consagrar a Maria, qualquer recitação não vai dar certo. Eu acho que primeiro, antes de se consagrar a ela, a gente tem que estar consciente do que a gente está pedindo a ela, né? E a gente tem que saber e ter uma ligação forte com ela. Eu me lembro que a minha mãe sempre falava para mim: reza a Nossa Senhora, reza a Nossa Senhora. E eu sempre fui muito de rezar a Jesus. Muito, mas muito. Sempre. Tudo eu conversava com Jesus e eu conversava com ele como se fosse de igual para igual, se fosse meu irmão mesmo. Eu falava para ele quando eu estava chateada, eu agradecia quando ele tinha feito as coisas que eu gostava, enfim. Mas eu nunca tinha tido o hábito de pedir a Maria. Não tinha mesmo. Meu negócio. E minha mãe é que me catequizou para ir em busca de Maria. Tanto é que eu vou sempre em busca dela, gosto de rezar, gosto de agradecer a ela, mas meu